Até agora, você estudou e analisou apenas circuitos alimentares em corrente contínua. E para isso, usou a matemática fundamentada nos números reais. A partir dessa aula, você irá conhecer a corrente alternada e suas características. E deverá, para compreender a corrente alternada, conhecer e saber operar os números chamados complexos. Podemos descrever um sinal alternado como aquele cujo sentido de movimento ou amplitude mudam periodicamente. Os sinais de corrente alternada recebem nomes específicos, de acordo com a forma de seu gráfico em função do tempo. Sinal senoidal, onda quadrada, onda triangular, por exemplo. O sinal alternado mais conhecido é o do tipo senoidal, como o da tensão fornecida pelas concessionárias de energia elétrica. A corrente alternada é gerada a partir do movimento de rotação com velocidade angular constante de uma espira condutora simples, mergulhada em um campo magnético uniforme. Em consequência da variação do fluxo, surge nos terminais da espira uma tensão elétrica induzida, que, segundo a lei de Faraday-Lenz, é proporcional à variação de fluxo em um intervalo de tempo. O gráfico representa o sinal de uma tensão senoidal. Podemos observar o período T, que representa o tempo necessário para a realização de um ciclo completo do sinal alternado. Desta forma, podemos também definir frequência, que representa o número de ciclos do sinal alternado que ocorrem a cada 1 segundo. No Brasil, a frequência adotada é de 60 ciclos por segundo ou 60 Hz. Alguns valores característicos dos sinais alternados são muito importantes no estudo da eletrônica. Valor de pico significa o máximo valor da tensão no semiciclo positivo, ou o mínimo valor da tensão no semiciclo negativo do sinal de corrente alternada. Valor de pico a pico representa o dobro da amplitude do sinal ou o valor compreendido entre o pico do semiciclo positivo e o pico do semiciclo negativo em módulo. O valor médio corresponde a uma componente contínua que graficamente divide um ciclo do sinal alternado em duas áreas iguais em módulo. Em um sinal alternado puro, a componente contínua que divide o gráfico em duas áreas iguais coincide com o eixo do tempo, ou seja, o valor médio é igual a zero. O valor eficaz corresponde a uma componente contínua imaginária que, no mesmo intervalo de tempo de um ciclo do sinal alternado, produz a mesma potência total desse sinal. O conjunto dos números complexos compreende todos os reais e os chamados números imaginários, representados por pares ordenados, nos quais a abscissa é um número real e a ordenada um múltiplo real da raiz quadrada de -1. A unidade imaginária é representada pela letra minúscula J. Os números complexos podem ser representados através da forma cartesiana ou retangular e apolar ou trigonométrica. Operações com números complexos. Na soma e subtração, trabalhamos com os números na forma cartesiana. Na multiplicação, trabalhamos com os números na forma polar. Após a operação, o módulo resultante corresponde ao produto dos módulos e o argumento resultante à soma dos argumentos dos números complexos. Na divisão, realizamos a multiplicação entre o primeiro número e o complexo conjugado do segundo. Portanto, o módulo resultante corresponde ao quociente dos módulos e o argumento resultante à diferença dos argumentos dos números complexos. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.